Dislexia, TDAH e outras condições que impactam o aprendizado de um ser humano podem ser consideradas deficiência para todos os efeitos legais? Olá pessoal, meu nome é Lucério Lacerda, eu sou advogado, especialista no direito das pessoas com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. Meus contatos profissionais estão na descrição e eu pretendo nesse vídeo responder a você a pergunta que eu fiz logo no início. TDAH, dislexia e outras condições, raras ou não, que impactam o aprendizado de uma pessoa, podem ser consideradas deficiência? Bom, a resposta para essa pergunta não é absoluta, depende. Por quê? Existem algumas condições que a lei as reconhece como deficiência. Por exemplo, o transtorno do espectro do autismo. O transtorno do espectro do autismo é reconhecido no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 12.764 de 2012 como uma condição de deficiência. Lá diz, o transtorno do espectro autista é considerado deficiência para todos os efeitos legais. Isso significa que para qualquer situação jurídica em que haja uma diferença de tratamento entre pessoas com deficiência e pessoas típicas, o autista vai ser considerado pessoa com deficiência. Qualquer compensação, qualquer vantagem tributária, qualquer direito de preferência, qualquer condição de adaptação que tenha previsão legal, irá alcançar também a pessoa com transtorno do espectro do autismo, porque existe uma lei que faz um reconhecimento dessa categoria de deficiência, de condição, de neurodivergência, como sendo deficiência. Então, é o que a gente chama de reconhecimento legal categorial da deficiência. Cegueira monocular também é outra condição que a lei federal reconhece como deficiência. Então, quando a lei já reconhece aquela condição e aquela condição está devidamente identificada e diagnosticada, aquela pessoa é deficiência e o simples diagnóstico já é prova bastante da condição e da deficiência. Agora, existe o reconhecimento estatutário da deficiência que está previsto no artigo 2º da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. O artigo 2º da LBI estabelece um conceito de pessoa com deficiência. E todas as pessoas de quaisquer condições que se ajustem, que atendam aos requisitos previstos nesse conceito, serão também consideradas pessoas com deficiência. E o que é que diz esse conceito? Diz o seguinte: considera-se pessoa com deficiência a pessoa que tem um impedimento de longo prazo. Tem que haver um impedimento. Que tipo de impedimento? Já vou te falar quais são as naturezas de impedimento que podem ser considerados deficiência. Mas primeiro vamos atentar a essa questão do longo prazo. O que é longo prazo? Longo prazo não é o mesmo que eterno, não precisa ser eterno. Tem que ser superior a 2 anos. Um impedimento que seja superior a 2 anos já é um impedimento de longo prazo. Ah, eu estava batendo uma bola, joguei uma pelada, caí, quebrei meu braço. Estou com uma tipóia. Eu tenho deficiência? Não, porque provavelmente você não vai ficar 2 anos nessa condição. Então não é uma condição de longo prazo. Se fosse de longo prazo, seria uma deficiência. Além de ser de longo prazo, quais os outros requisitos? Bom, o próximo requisito é que esse impedimento tem que ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. São 4. Quer dizer, por exemplo, sensorial, auditivo é sensorial, né? Visão é sensorial. Que mais? Físico, o que é físico? A pessoa teve uma amputação, tem uma deformidade, falta ali um membro qualquer físico, né? A pessoa tem um problema na estrutura física do corpo, essa é deficiência física. O que é deficiência intelectual? A deficiência intelectual é aquela deficiência intelectiva que impede ou atrapalha, impede a pessoa de ter a perfeita compreensão das coisas, né? Às vezes significa um atraso no desenvolvimento, né, das funções e faculdades
intelectuais. E mental, aí engloba um monte de situação, engloba inclusive os transtornos globais do desenvolvimento, dentro dos quais está inserido o transtorno do espectro do autismo. Aí entra condições como TDAH, como dislexia, porque tudo acontece na mente. Então, a pergunta, dislexia, TDAH e outras condições que interferem no aprendizado de uma pessoa podem ser considerados deficiência para os efeitos legais, para que a pessoa possa usufruir de certas compensações que a lei assegura para pessoas com deficiência? Então, lá, vamos terminar aqui de observar os requisitos. TDAH ou dislexia são impedimentos de longo prazo, em geral são de longo prazo. Então, o primeiro requisito está atendido, né? Quanto à natureza, onde é que impacta? Tem que ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O que é? É mental. Então, já atendeu a mais um requisito. É de longo prazo e está dentro das categorias. Deficiência, é uma condição que impacta mentalmente a pessoa. Tanto a dislexia, quanto o TDAH, quanto outra condição que você possa ter em mente aí, você que está assistindo, né, porque está curioso para saber. Agora, o último requisito, e talvez o mais importante, é que esta condição, que é de longo prazo, que pode ser física, sensorial, mental ou intelectual, em interação com uma ou mais barreiras, sejam suscetíveis de causar um prejuízo a essa pessoa que detém essa condição, um prejuízo tamanho que ela fica tão prejudicada na sociedade que ela acaba não conseguindo partir do mesmo lugar na exploração e no aproveitamento das oportunidades. Ela está em sempre desvantagem, ela não está em igualdade de condição. Então, para dizer se dislexia ou se TDAH vai ser considerado deficiência, eu preciso saber desse último requisito. Essa condição de dislexia ou de TDAH dessa pessoa faz com que ela tenha um prejuízo, uma desvantagem na sociedade tão grande que na interação da condição dela com barreiras, ela se torna pouco competitiva na vida, no mercado de trabalho, nos negócios, nas relações sociais? Se a resposta for sim, essa pessoa tem deficiência e deve ser reconhecida como tal. Mas todo TDAH e todo dislexo pode ser considerado pessoa com deficiência? Claro que não. TDAH não tem o reconhecimento categorial de deficiência, porque muitas vezes, nem sempre, muitas vezes é tratável. Muitas vezes a pessoa se submete a um tratamento e esse tratamento é eficiente e aí aquelas barreiras que poderiam aparecer são absolutamente superadas pelo tratamento, que mitiga os sintomas e os impactos funcionais daquela condição naquela pessoa. Dislexia. Dislexia também acontece e se verifica nos indivíduos em maior ou menor grau de profundidade. Eu tenho colegas advogados bem-sucedidos que têm dislexia. Mas para eles, esses que eu conheço, a dislexia não criou barreiras. Pode até ter criado algum desconforto, vez ou outra, alguma piadinha, pode ter tido uma dificuldade a mais no aprendizado, no mundo acadêmico, ou nos primeiros anos da educação. Mas, de repente, com alguma intervenção clínica, terapêutica, medicamentosa, talvez a pessoa tenha conseguido superar essas barreiras e hoje vivem uma vida absolutamente competitiva. Então, essas pessoas que eu conheço, que são bem-sucedidas, que têm dislexia, a dislexia para elas não é uma deficiência, porque elas superaram as barreiras, não tem barreiras. Então, para ser deficiência, tem que ter barreira. E essas barreiras têm que ser demonstradas no histórico e na descrição clínica da condição daquele indivíduo. Por isso, a pessoa que tem dislexia ou TDAH e que pretende exercer os direitos que são reservados às pessoas com deficiência, precisam se documentar adequadamente para que esteja configurada na documentação clínica a condição de deficiência, para que não haja dúvida que os requisitos do artigo 2º da Lei Brasileira da Inclusão estejam configurados e atendidos. Quais sejam? Impedimento de longo prazo, físico, mental, intelectual ou sensorial, no caso é mental, está configurado,
E, por fim, o mais importante dos requisitos é que a condição dessa pessoa traga barreiras que retire dessa pessoa a possibilidade de competir na sociedade, de viver na sociedade, de conquistar oportunidades na sociedade em grau de igualdade com as outras pessoas típicas. Isso é que é deficiência. Se você ficou com alguma dúvida, se você quiser debater o assunto, deixe nos comentários que a gente vai conversando. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.